Bom, bom dia, pessoal. Hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre a vacinação e as fake news. Vou começar só com uma pergunta bem simples. Qual que é o ponto em comum entre a Covid-19, a poliomielite e o sarampo? Basicamente, a gente tem duas coisas em comum. A primeira delas é que a gente tem vacina para todas essas doenças, certo? O segundo ponto em comum é que todas as três são acompanhadas de fake news, né? E esses mitos que acompanham as vacinas, que são descobertas científicas importantes para combater essas doenças, elas acompanham a história das vacinas há muito tempo. E é isso que a gente vai ver nessa discussão de hoje, nesse trabalho de hoje. Então, a gente vai ter o nosso trabalho dividido em duas etapas. A primeira vai ser falada pela professora Fabiane Frantz, que é professora de imunologia aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a história das vacinas. Então, quando é que foi descoberta a primeira vacina? Como que ela funciona? Como que essa primeira vacina funcionou? Qual que foi o insight que o cientista teve para achar que aquela estratégia que ele estava pensando ia combater a doença? Né? Então, ela vai dar um histórico para a gente, desde a primeira vacina até as principais descobertas relacionadas à vacinação nos dias de hoje. No segundo momento, logo em seguida, o João Henrique Júnior, que é analista de comunicação do Instituto de Estudos Avançados aqui do Polo de Ribeirão Preto, da USP, vai falar também, em cima do que a professora Fabiane falou, ele vai dar um perfil da história das fake news acompanhando a história das vacinas. Então, a atividade de hoje, o foco dessa atividade de hoje vai ser esse. Então, primeiro a gente vai falar das vacinas, de como elas foram descobertas e como elas funcionam exatamente, e depois o João vai entrar com essa questão de falar sobre como que as fake news acompanham essas vacinas, que a gente acha que fake news é uma coisa moderna, né? É uma coisa dos dias de hoje, mas não. As fake news já existiam desde a primeira vacina. Então a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica e para as próximas atividades a gente vai continuar desenvolvendo esse tema, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra aqui para a professora Fabiane, ela vai começar a apresentação dela. Eu peço que vocês façam as perguntas aqui pelo nosso chat, e aí depois do final da apresentação, aí eu reúno essas perguntas e a gente conversa sobre os temas que eles estão apresentando, tá bom? Então, Fabiane, obrigada de estar aqui hoje, de topar esse desafio de falar sobre a história das vacinas, e pode ficar à vontade para a sua apresentação. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Então, como a Carol já falou, eu vou discorrer um pouquinho, né, rapidamente sobre a história das vacinas, mas a gente pode discutir, né, tirar bastante curiosidades depois quando vocês mandarem aí as perguntas pelo chat. Então, como a professora Carolina já falou, eu sou a professora Fabiane, da Faculdade de Farmácia da USP de Ribeirão Preto. Muitos já ouviram falar, né, e esse ano tornou-se um assunto bastante popular, bastante gente conversando sobre isso, contando essa história, mas de onde surgiu, né, a pergunta, né, de onde surgiu a primeira vacina? Como os primeiros cientistas lá de antigamente começaram a pensar em vacinação, né? Então, os primeiros relatos históricos de vacinação, ou, na verdade, de prevenção de doenças, né, porque na época nem era chamado de vacinação, mas sim uma ferramenta para prevenir doenças, porque as pessoas, né, morriam de doenças que eram passadas de uma pessoa para outra pessoa. Então, como que começou essa prevenção de doenças? Por meio de vacina, né? Então, os primeiros relatos, eles datam de muito antes do século XVIII, né, coisas bem antigas mesmo, que mostrava que lá na Índia e também lá na China se fazia esse processo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nessa figurinha. Então, se uma pessoa tivesse doente, daí o médico, né,
a pessoa que cuidava da saúde lá dos indivíduos, ele raspava a ferida daquela pessoa doente, e lá na China o relato que tinha, que fazia então um amassadinho aí, uma misturinha do pus da ferida, né, deixava secar lá na China, e eles assopravam nesse canudinho aqui, ó, no nariz das pessoas, e isso fazia com que elas se protegessem, né, da doença, em partes. Algumas vezes não dava certo, algumas pessoas não ficavam protegidas e até morriam após essa inoculação aí. E lá na Índia também tinha esse outro relato de o que a gente chama de variolação ou escarificação. Então raspava a ferida e daí pegava esse raspado da ferida e inoculava no braço de outra pessoa, né? E esperava essa outra pessoa aí não ficar doente. Então isso é bem antigo. E daí, um pouco mais recente, né, lá na década já 1796, 98, esse médico aqui, Edward Jenner, ele era inglês, né, ele conhecia esses relatos lá da China, lá da Índia, né, relatos de pessoas dos viajantes, né, e ele juntou com uma observação que ele fez, ele e outras pessoas ali naquela época, fizeram em relação à varíola. Então, a varíola era uma doença muito contagiosa, que causa pústulas, né, feridas com bastante pus, é uma doença bem debilitante, que as pessoas ficavam muito mal, muito doentes. E o contágio era bem rápido, assim, entre as pessoas, e as pessoas morriam. E daí ele percebeu que aquelas mulheres que trabalhavam nas fazendas, tirando leite de vaca, e que entravam em contato com vacas que tinham uma doença que era parecida com a doença de humano, mas que chamava varíola bovina, né? Essas mulheres, elas não ficavam doentes com a varíola humana, ou elas tinham uma apresentação muito leve da doença, não morriam, né? Então, elas ficavam assim doentes, mas bem fraquinho, ou nem pegavam a doença. E daí ele ficou intrigado com aquilo e lembrou daquelas observações mais antigas e resolveu fazer uma experiência, né? Ele pensou, será que essas pústulas, né, esse pus da doença da vaca pode ser transferido para o humano? E daí, assim, evitando a varíola humana, evitando a doença nas pessoas? E ele fez esse teste. Ele convidou um menino, né, novinho, tipo de 8 anos, e raspou lá as feridas da vaca e injetou no menino. Daí agora ele já modernizou um pouco a vacina, né, a imunização. Então, enquanto lá antigamente eles faziam aquele canudinho lá, aquela instilação no nariz, ou só raspavam assim no braço das pessoas, ele já injetou no braço desse menino aquele misturadinho ali do pus da doença da vaca. E daí esperou lá um tempinho e foi lá, fez a mesma coisa, raspou a ferida de um humano, de uma pessoa doente, e injetou nesse menino para ver se o menino ficava doente. Hoje em dia a gente não vai fazer isso, né, para testar uma vacina, mas naquela época era a ferramenta que ele tinha, era a forma que ele tinha para estudar, para, né, desenvolver essa vacina. E o menino não ficou doente, ele teve uma febre leve, uma doença bem fraca, mas não pegou a varíola humana que poderia ter matado essa criança. E daí, ao longo da história, assim, né, hoje a gente tem acesso a vários documentos, né, e nós vemos então que várias pessoas daí começaram a passar por esse protocolo. Outros países foram, inclusive, adotando, né, o protocolo da vacinação do Jenner, e isso aconteceu lá em 1700, né, final de 1700. E só em 1980 essa doença foi declarada extinta pela Organização Mundial da Saúde, graças a essa vacinação que o Jenner implementou. E por que chama vacinação, né? Antes era escarificação, né, ou instilação, e por que começou a chamar vacinação? Porque em latim, vaca é vaca, né? Parecido com o português. E daí veio aqui da palavra vaccina, né? E em português a gente chama vacinação.
Então, aí que tem a origem, né, da vacinação. Bom, o tempo passou, então, né, naquela época, é importante se falar que as pessoas, elas, assim, o conhecimento geral das pessoas é que as doenças, elas eram um castigo de Deus, né, um castigo pelas coisas erradas que as pessoas faziam, não se tinha ainda muito essa noção de que existia, né, micro-organismos, bactérias, vírus, que vão induzir a doença, e que a doença é transmitida de pessoa para pessoa. Então, a partir daquela década, né, e alguns conhecimentos que foram sendo reunidos, como, por exemplo, a invenção do microscópio, em 1600, por aí, e depois, bem mais tarde, né, em 1839, ó, que teve um cientista que observou pelo microscópio bastante primitivo, ó, bastante diferente do que o microscópio que a gente conhece hoje, que nosso corpo, né, ou o corpo dos seres vivos, de forma geral, são formados por células, e que a célula é a unidade da vida. E daí, um pouquinho depois, também, o Robert Koch, que era outro cientista que trabalhava, né, com observações de microscópio, isolando materiais de pessoas doentes, ele mostrou que o que causava doença nas pessoas eram os micróbios, eram seres muito pequenos, menores que as nossas próprias células, e que causavam doença nas pessoas, e esses micróbios poderiam ser transmitidos pelo ar, pela água, pelos alimentos, tá? Então, vocês veem que durante esse tempo foi, assim, uma revolução científica, né? Muitos conhecimentos, muitas descobertas foram se unindo, né, para chegar no conhecimento que a gente tem hoje. E daí, esse daí eram as primeiras figuras, né, de célula, né, que não era nem foto. Hoje a gente consegue fotografar uma célula que está lá sendo observada no microscópio. Naquela época eles desenhavam à mão para mostrar como eram as estruturas celulares nos trabalhos científicos, né, para os médicos, para os cientistas. Daí, lá em 1881, então vejam bem, o Jenner, ele descreveu a vacinação em 1790, pouco. Daí, lá em 1881, o Louis Pasteur, que é um cientista muito famoso pelo mundo, né, todo mundo conhece as histórias do Pasteur e várias descobertas científicas muito importantes que ele realizou. Então, lá por 1881, ele descobriu que era possível enfraquecer bactérias no laboratório e usar essas bactérias enfraquecidas para produzir vacinas, para produzir soros. Então, como foi essa historinha, né? O Pasteur tinha lá no laboratório dele uma coleção de bactérias, né, que a gente chama no laboratório de cultura de bactérias. E essas bactérias, ele viu que elas podiam ser cultivadas, né, no meio de cultura, que é um meio rico, né, como se fosse comidinha para as bactérias crescerem. Que isso foi descoberto, foi postulado por Koch, né, que eu mostrei no slide anterior. E daí, seguindo esses postulados, essa lei do Koch, né, que separou as bactérias, ele fez, então, essa cultura, e a ideia era inocular, injetar, né, fazer uma injeção dessas bactérias em galinhas para observar como era a doença causada por aquela bactéria. E daí, diz a lenda, diz a história, que ele pediu para o assistente do laboratório dele fazer essa injeção nas galinhas, e o assistente dele saiu de férias. Foi lá curtir, né, o verão e esqueceu das bactérias lá no laboratório. Quando ele voltou para o laboratório dele, ele pegou aquelas bactérias que estavam lá guardadinhas e injetou nas galinhas, como o Pasteur tinha pedido. E, surpreendentemente, aquela bactéria que era para causar uma doença grave, que poderia até matar as galinhas, não fez nada. As galinhas ficaram super bem lá, e não ficaram doentes. E daí eles ficaram intrigados com aquilo, mas pensaram assim, né, vai ver que as bactérias morreram, tal, então não funcionaram. Vamos repetir o experimento. Então, porque ciência é assim, a gente faz, repete, repete, até ter uma conclusão, né? Tem uma hipótese, repete, repete, repete o experimento, até ter uma conclusão. E daí foi isso que o Pasteur fez. Vamos, então, produzir uma bactéria nova, uma cultura novinha, para essa bactéria estar bem forte e induzir agora a doença nas galinhas. E daí eles pegaram algumas galinhas lá do experimento anterior, que não tinham morrido, afinal de contas, né?
injetaram lá com a bactéria nova, e injetaram também em galinhas novas, que não tinham passado por nenhum experimento até então. E daí, para surpresa do Pasteur, as galinhas novas morreram, e as galinhas que já tinham recebido a bactéria velha, lá, antiga do laboratório, ficaram felizes da vida, né? Sobreviveram e não ficaram doentes. E daí, nesse momento, com esse experimento, né, ele repetiu e ele pensou nas suas hipóteses, e depois, com a ajuda também de outros cientistas, né, que trabalharam um pouco no sangue dessas galinhas, viram o que tinha lá no sangue das galinhas, ele postulou, então, que uma injeção, uma inoculação com bactérias fracas, ela causava na galinha uma resposta protetora contra uma injeção de bactérias fortes. Né? Então, aqui começou o conceito de atenuado, que hoje a gente usa até hoje na produção de vacinas atenuadas, ou vacinas com micro-organismos enfraquecidos, que são capazes de treinar o sistema imunológico, mas não causam a doença no indivíduo, que foi o que aconteceu aqui nas galinhas. E a partir desse experimento, desses ensaios, então surgiu a ideia do anticorpo, que seria um corpo que é produzido pelo ser vivo, né, que combate os micro-organismos. Então, isso ficaria lá no sangue, né, da galinha, aqui do caso, ou do coelho, como foi os próximos experimentos dele. Então, a partir desse conhecimento de que existia um corpo lá naquele indivíduo que ele chamou de anticorpo, né, que protegeria esse ser vivo, né, a galinha ou o coelho, de uma doença, ele começou a injetar coelhos com diversas outras bactérias, com a bactéria que causa o tétano, a difteria, a coqueluche, a raiva, né, e assim criou-se o soro protetor, o soro imune, né. O primeiro, por exemplo, foi o soro antirrábico. E daí, a partir do momento que esses coelhos que foram injetados com as bactérias atenuadas passavam a produzir anticorpos, né, ele pegava o soro desses coelhos e injetava em pessoas, para essas pessoas não ficarem doentes, tá? E daí, mais ou menos nessa época, estava acontecendo aqui no Brasil também uma epidemia de varíola, né, e ao mesmo tempo a peste bubônica e a febre amarela. A varíola, eu já falei, era uma doença super contagiosa, né, e que ela chegou no Brasil por meio das grandes navegações e essa migração que acontecia naquela época, né, da Europa, principalmente aqui para o Brasil, da África, aqui para o Brasil. E a peste bubônica é uma doença transmitida por ratos, na verdade, as bactérias, né, que estão lá nas pulgas dos ratos, transferem essa doença para o ser humano, então é uma zoonose, né? E as pessoas estavam ficando bastante doentes, né, por causa da peste bubônica, que vinha também nos ratos dos navios de escravos que estavam chegando no Brasil. E a febre amarela, né, que a gente já sabe que é transmitida por um mosquito, né, e esse mosquito, tanto o mosquito, quanto o rato, quanto a aglomeração de pessoas, ela é bem favorecida por lugares, assim, que tem muita gente morando junto, falta de higiene, naquela época não tinha muito esgoto, não tinha muita noção de higiene, né, tem aqui, ó, essa foto a gente vê a pessoa jogando o pinico aqui da janela, então não tinha muito cuidado, e aglomeração, muita gente morando junto na mesma casa. E depois o João vai falar um pouquinho mais para vocês desse evento que representa essa foto, que é a revolta da vacina, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1904. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esses eventos, né, e sobre a das pessoas a vacinação. Bom, mas o Oswaldo Cruz era, na época, o médico responsável lá no Rio de Janeiro, como se fosse o secretário da saúde lá, né? E daí ele, junto com o presidente do Brasil e tudo mais, instituíram, então, a vacinação obrigatória contra a varíola, já que eles já conheciam aqueles trabalhos lá do Jenner, já conheciam os trabalhos do Pasteur, e começou a querer vacinar a população contra a varíola e aplicar o soro da peste bubônica, né, que era aquele produzido que o Pasteur começou a produzir. Só que as pessoas foram muito reticentes, ninguém queria receber essa vacinação, e daí passou um tempo,
né? Isso era lá em 1837, ó, que foi instituída a vacinação obrigatória, mas não funcionou, não deu certo. E depois, né, mais tarde, quando foram criados aqui no Brasil a Biomanguinhos e o Instituto Butantan, que vocês estão ouvindo falar muito esse ano sobre esse último, né, esses últimos meses, esses últimos 12 meses, a gente ouve falar muito desses dois institutos, que é aqui o Biomanguinhos e o Butantan. Butantan em São Paulo, Biomanguinhos no Rio de Janeiro. Então, eram institutos soroterápicos que foram criados lá naquela época para a produção do soro da peste bubônica, né, daquele soro que o Pasteur desenvolveu. E daí começaram, então, a produzir nesses institutos de pesquisa e a vacina também para a varíola, né? E depois dessa fase, depois dessa época que se criou esses institutos, as pessoas já estavam mais preocupadas, já estavam mais conscientizadas e começaram a aceitar a vacinação por livre escolha. E, bom, depois disso, né, aí depois de 1900, então a gente já tinha soro contra difteria, tétano, peste, raiva e vários soros para prevenir doenças ou para, depois que a pessoa entrava em contato com a doença, então ela recebia esse soro que já contém anticorpos prontos, que foram produzidos pelo coelho, né, no corpo do coelho, então esse soro inibia a doença nos seres humanos. E daí, depois disso, né, vieram as vacinas mais modernas, que a gente usa até hoje, que são, né, a primeira vacina, assim, que a gente pode falar que foi uma vacina já de uma forma de produção mais moderna, foi a vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose, que todo bebezinho aqui no Brasil, quando nasce, na primeira semana de vida já recebe a vacina BCG, que é aquela cicatriz que a maior parte das pessoas tem aqui no braço. Então, é uma vacina que ela é administrada aqui na pele, né, subcutâneo, e forma aqui como se fosse uma feridinha, né, que é o desenvolvimento da resposta imunológica contra aquela bactéria. E a vacina BCG, ela é um micro-organismo atenuado. O que é isso? É um micro-organismo enfraquecido, que causa a resposta imune, mas não causa a doença. Depois da BCG, veio também a vacina de febre amarela, em 1937, que inclusive rendeu um prêmio Nobel para o desenvolvedor, para o cientista que desenvolveu essa vacina. Foi o primeiro prêmio Nobel relativo à vacinação no mundo, né, mas esse prêmio veio bem depois. E essa também é uma vacina atenuada que a gente recebe até hoje, né, que o Instituto Butantan produz, a Biomanguinhos produz. Bom, só que atualmente, né, o modo de se produzir vacinas, de se produzir os soros, mudou bastante, né? Enquanto antigamente se escarificava, né, se raspava lá as feridas dos doentes, agora a gente não produz mais a vacina numa pessoa, né? A gente não depende mais de uma pessoa para produzir lá no corpo dela aquela vacina. Então tem métodos muito mais atuais, como, por exemplo, a produção em ovos é duro, hein? Ovos embrionados, né? Então, é inoculado lá com uma agulha especial o vírus enfraquecido dentro lá do embrião do ovinho da galinha. Daí, esse ovo passa por um período de incubação, um tempo para esse vírus se reproduzir lá no embrião, e daí a gente pega o embrião, isola lá essas proteínas, né, do vírus e tudo mais que foram produzidas lá, que foram replicadas, foram aumentadas, e usa isso como vacina. Tem também a utilização de células de macaco, por exemplo, células de embriões, mas não é muito importante falar isso, não é o macaco que a gente pega e utiliza ele para fazer a vacina. São células que foram isoladas e que elas são imortais, elas vivem para sempre em tubos de ensaio no laboratório. Tá? Então, a produção de vacina se modernizou bastante e hoje, né, esse ano, assim, agora com a epidemia da Covid, a gente está vendo também o desenvolvimento de vacinas de RNA, de DNA, que não existiam antigamente. E aqui, só para lembrar a vocês o nosso calendário de imunização, então, contendo aí diversos tipos de vacina com micro-organismo morto, com micro-organismo enfraquecido, com só um pedacinho daquele micro-organismo, que a gente chama de subunidades, ou com a toxina daquele micro-organismo, como, por exemplo, a vacina para o tétano, né? E todos esses aqui no calendário de imunização do nosso país, que é bastante completo. Então, assim, só para fechar o assunto, né, gente, só para concluir um pouquinho, antes da gente passar a palavra para o João,
reforçar a ideia, então, do que é a vacina, como ela funciona, né? Então, desde lá do comecinho, da China, depois do Jenner e depois de todos os outros cientistas, a teoria que se aplicou então, a vacina, ela ensina o nosso sistema imune a combater aquele micro-organismo, né, a combater aquela doença, sem ficar doente. Então, é como se fosse um treinamento, né? Eu coloquei aqui, um tigrinho, né, que está treinando aqui com a bola de futebol, branco e preto, né? Então, ele está conhecendo aquilo, ele conhece aquele micro-organismo como perigoso, ele vai ficar treinado, ele vai gerar a sua resposta, para quando ele encontrar o perigo de fato, encontrar a doença, ele vai conseguir combater essa doença, ele vai ter as armas, ele vai ter o treinamento necessário para combater a doença de verdade, tá? Então, essa é só uma analogia para vocês entenderem como funciona o nosso sistema imune. E apesar de todas essas vacinas que já foram desenvolvidas, que estão disponíveis aí para o mundo inteiro, ainda existem diversos surtos de doença em todos os países do planeta, né? Alguns surtos aqui, principalmente aqui na África, nos países mais pobres, eles são, claro, devido ao pouco acesso à vacina. Então, é muito pobre, não tem programa de vacinação, não tem um programa de saúde eficiente, então as pessoas têm pouco acesso à vacina. Mas quando a gente vê esses surtos, quanto maior a bolinha, maior o número de pessoas infectadas com aquela doença. E são todas doenças preveníveis por vacinação. Então, quando a gente vê isso acontecendo aqui na Europa, países ricos e Estados Unidos, isso é totalmente relacionado à política anti-vacina que está acontecendo nesses locais, tá? Então, depois o João vai falar bastante sobre isso, mas esse mapa, ele evidencia muito esse comportamento humano de negar, né, a ciência, de negar a vacinação. E é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu me estendi um pouquinho. Então tá ótimo, Fabiane, muito obrigada. Eu acho que foi bem ilustrativo, assim, com exemplos bem ilustrativos. Então, eu acho que deu também para a gente entender bastante como que começou, como que essa história começou. E agora eu vou chamar o João para continuar essa história, no sentido de explicar para a gente como que as fake news, como que as notícias falsas acompanharam essa história que a professora Fabiane contou para a gente agora, né? Então, João, fica à vontade para você começar, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora. Bom dia a todos. O áudio tá bom? Pode manter esse volume? Ótimo. Perfeito. Eu vou apresentar algum material também. Eu não fiz uma apresentação mais técnica, porque a ideia é ter um bate-papo e depois, por meio de conversas ou dúvidas que vocês tiverem, a gente pode aprofundar em alguma parte mais específica do assunto que vocês gostarem ou que ficou alguma dúvida. Acho que é interessante, a professora comentou da questão das fake news que sempre acompanharam as vacinas, então nós poderíamos começar falando um pouco sobre o termo, né, que foi tão alardeado, é tão utilizado hoje em dia, mas talvez ainda gere algumas dúvidas em relação ao seu sentido. Então, essa questão do fake news foi uma modernização de um termo que, na comunicação, ou nessa área que nós estudamos esse tipo de conteúdo, é mais conhecido ou é tratado como desinformação. Então, para falar de fake news, nós precisamos explicar um pouquinho, então, o que seria desinformação. Apesar de ser um termo também bem genérico, que pode ter várias definições, o que é mais aceito é considerar que a desinformação é uma peça de conteúdo, seja ele um cartaz, um vídeo, um texto, o que for, que ele foi produzido por alguém baseado em informações falsas, então ele já nasce como um conteúdo falso, e ele foi produzido com o interesse de enganar alguém. Então, a desinformação é uma peça do conteúdo informacional baseado em argumentos ou fatos
que quem produziu sabe que aquilo não tem credibilidade, que ele é falso, mas ele foi construído de uma maneira para tentar enganar alguém. Então, esse seria um termo mais aceito de desinformação, é quando esse conteúdo ele já é produzido de uma maneira dissimulada para enganar uma população, um público-alvo específico sobre certo assunto. Então, desinformação está muito associado à manipulação. Então, alguém está tentando manipular determinado público por meio de um conteúdo falso de comunicação. E ele foi modernizado, e tem algumas críticas em relação ao termo fake news, mas ela também vem um pouco nessa linha de um conteúdo falso que tenta se assimilar ou se tornar semelhante de conteúdos verdadeiros. Então, as fake news mais tradicionais, elas tentavam trazer alguns critérios de jornalismo, então tinha uma manchete, uma foto, aí vinha com uma legenda, com algumas informações, então elas foram chamadas de fake news, porque news vem do termo de notícias, porque eram conteúdos falsos, mas eles tentavam utilizar a estética ou uma tipologia parecida com uma notícia verdadeira. Então, tentava manipular o público por meio disso, colocar conteúdo falso em uma estética que normalmente o usuário tinha confiança, e no caso eram notícias jornalísticas, bem próximas ou do jornalismo digital ou do jornalismo impresso. Mas o termo em si, desinformação, como eu falei, ele é muito mais amplo. Ele vem dessa técnica de uma campanha, então, de um conjunto de esforços de alguns grupos para manipular um conteúdo, divulgar, disseminar essa informação falsa para conseguir um efeito específico em uma população. Então, quando nós analisamos dentro dessa ótica, fica claro que ela pode ser aplicada a praticamente tudo. Então, nós vivemos uma sociedade midiática, que todos consumimos bastante informação, seja nas plataformas digitais, nas mídias sociais, nos nossos dispositivos móveis, no celular. Então, a distribuição e o consumo de informação é muito grande. Isso facilitou bastante o trabalho desses grupos que utilizam essas técnicas de desinformação. E quando nós aplicamos essa ideia e tentamos estudar especificamente, então, esses tipos de ações nas vacinas, apesar de agora o tema estar muito atual, principalmente por causa da pandemia, isso não é uma novidade. Desde quando as vacinas surgiram, como a professora relatou muito bem toda essa trajetória, já haviam esforços para tentar minar a credibilidade ou gerar dúvida e até mesmo medo na população. Então, eu vou mostrar alguns materiais que datam dessas épocas, do início da vacinação, do início das pesquisas, e como já haviam grupos contrários com diversos interesses tentando manipular a opinião pública. Está aparecendo a minha tela? Tá. Tá ótimo. Então, eu vou começar com uma série de cartazes, então, que datam dessa época, bem do início da vacinação. E se no Brasil nós tivemos um personagem, talvez não sejam da época de vocês, mas os mais velhos conhecem bem, que é o Zé Gotinha, que foi um personagem criado para o público infantil ter uma afeição e assimilar de uma maneira mais fácil a importância da vacinação. Na época que as vacinas foram criadas, então, certamente era um processo muito novo, inovador, e tudo que é novo ele traz junto dúvidas, receios que são válidos. Mas enquanto a comunidade científica se esforçava para explicar, então, é isso que a professora conseguiu explicar de uma maneira muito clara, hoje em dia, com todos esses recursos, na época, realmente era algo muito novo, era mais difícil fazer toda essa explicação e tirar as dúvidas e resolver os receios da população. Mas, enquanto, então, esses médicos, a comunidade científica, a comunidade da saúde trabalhavam, esses grupos mais radicais e grupos com viés mais conservadores, no sentido de ter muito receio das mudanças e tentarem enxergar conflitos com isso, também criavam, então, essas narrativas falsas e perigosas. Então, no começo da vacinação, eles criaram até mesmo esse personagem, que é esse
esse esqueleto que simboliza a morte, ele vai acompanhar várias peças de comunicação desses grupos contrários. Então, desde o início, teve essa tentativa de assimilar a vacina com características negativas, nesse caso, com o próprio caso a própria situação da pessoa vacinar a criança e a criança morrer. Então, a arte é bem explícita, né, bem impactante. Então, imagina esse efeito desse tipo de conteúdo numa população que estava entrando em contato com uma nova tecnologia de saúde, que tinha dúvidas, e enquanto a parcela técnica e científica explicava e tentava convencer a população, e principalmente os gestores de saúde pública, eles já precisavam lidar com esse tipo de conteúdo, esse tipo de desinformação, desde essa época. E aqui mostra que não era apenas uma peça única, realmente era uma campanha, ou seja, era uma série de materiais que tentavam incitar esse medo. Isso daqui, se vocês olharem, ele data de agosto de 1885. Então, e aqui é interessante que eles dão destaque, além, claro, novamente, do desenho da morte, do perigo, etc., mas eles trazem um tema que ele é recorrente até hoje. Está aqui em inglês, mas a tradução seria, eles tentam criar uma relação, então, ao interesse dos médicos, dos cientistas, a simplesmente um lado financeiro. Então, eles falam que as vacinas estavam associadas a dinheiro, que os profissionais estavam tentando apenas convencer a população porque havia todo o interesse financeiro nas campanhas de vacinação. Esse é um discurso que ele percorre todo o caminho da vacina e chega hoje em dia muito vivo, a questão dos interesses das grandes empresas na vacinação. Então, são teorias da conspiração que essas artes mostram que ela tem raiz há séculos atrás. Aqui é praticamente a mesma arte, mas veja, é um cartão, é um papel de carta, então eles trabalharam não só com vários conteúdos, mas com várias mídias, e as mídias que eles tinham à disposição naquela época. E aqui seria o grande retrato, então, desse mascote, né, que eles criaram, que é a própria morte, e aí eles fazem um trocadilho com o nome do Jenner, então, falando que a vacina seria o triunfo da degeneração, então, da destruição dos padrões clássicos da saúde, do ser humano. E aqui fica bem explícito nessa arte, então, que é a própria morte com a foice. E aqui essa específica criticava a questão do ato da obrigatoriedade. Então, vou mostrar outras artes também, que mostram que, além da questão dos perigos à saúde, dos interesses financeiros, eles vão bater desde essa época na questão da liberdade individual contra a imposição da saúde pública para uma vacinação obrigatória, e é um tema extremamente recente, porque estamos passando por isso justamente agora, novamente essa discussão da saúde pública e das liberdades individuais. Aqui uma outra arte que volta o boneco da morte, mas novamente associando a vacina com o risco. Aqui no caso eles utilizam uma cobra e a mãe olhando com medo, a criança assustada, sempre com esse discurso muito forte do perigo associado à vacinação. E aqui é interessante notar também que em todas essas artes você não vê dados, você não vê critérios, você não vê argumentos, é sempre esse apelo por emocional, por impacto, para tentar deixar a pessoa com medo ou com raiva, porque seus direitos individuais estão sendo tolhidos, e essa técnica de apelar por emocional, de causar uma emoção, um impacto, vindo nessas vertentes do medo e do ódio, é extremamente utilizado ainda hoje em dia, só mudou um pouco os recursos, que agora são muito mais abundantes, mas essa técnica de apelar para o inconsciente e para o emocional, até porque eles não têm muita base, ou quase nenhuma base, para trabalhar com dados, é muito recorrente durante toda essa trajetória da desinformação sobre vacinas. Aqui a vacina como uma maldição, então, falando que essa criança, com todos esses efeitos, foi uma vítima da vacinação, novamente sem dados, sem nada, são só apelos e suposições
negativas contra as vacinas, mas seguindo essa linha de ou que vai causar morte, ou com efeitos adversos gravíssimos, e falando que isso, então, é o resultado da vacinação compulsória, ou seja, a vacinação obrigatória. Essa é uma das artes também, que são as que mais aparecem, que ela funciona também como uma crítica. Então, apesar de ter vários detalhes, o que está por trás é essa questão do medo que as pessoas tinham, e também foi uma campanha espalhada por esses grupos contrários, de como a história da vacina está, como a professora colocou muito bem, está diretamente associada à questão da varíola bovina. Então, você vê aqui no detalhe as pessoas com vacas, com touros, com bois, com animais, saindo no corpo, saindo na boca, porque havia esse medo da vacina, então, por ter essa relação histórica e de linha de pesquisa com as vacas, então, que as pessoas que iriam tomar as vacinas poderiam adquirir características bovinas, iriam ter uma metamorfose, né? E por mais que isso pareça absurdo, aos olhos nossos hoje em dia, nós temos ainda indivíduos que, pela questão das vacinas estarem utilizando novas tecnologias relacionadas ao RNA, também estão fazendo falsas associações a mutações de DNA. Então, essa arte que pode parecer um tanto grotesco, ela também está muito atual no debate sobre vacinas, principalmente nessas vertentes de desinformação. Aqui nós também temos, então, uma outra arte que satiriza também a questão dos médicos, né, dos agentes públicos de saúde, tentando promover a vacina, e aí atrás desse cortejo que apareceria, então, seria essa mulher, esse indivíduo que tomou a vacina e ficou nesse estado. E, novamente, as pessoas fugindo e correndo assustadas das vacinas. E essa arte cai justamente naquilo que eu comentei da questão das liberdades pessoais. Então, mostra o indivíduo amarrado ao lado de uma autoridade policial e o médico injetando obrigatoriamente a vacina. Então, é um cartaz contra a vacina obrigatória, e essa discussão da obrigatoriedade da liberdade individual perseguiu também toda a vacina e todo o debate sobre a importância da vacinação enquanto saúde pública até hoje em dia. E é importante frisar que, obviamente, na sociedade moderna, ninguém é amarrado, obrigado e tem o seu corpo vacinado contra a vontade. A vacina é obrigatória por meio de outros recursos, então o Estado acaba aplicando sanções aos pais que não vacinam seus filhos ou aos indivíduos que não cumprem o seu calendário vacinal, mas, obviamente, ninguém é amarrado e obrigado a tomar a vacina nesses modelos que, às vezes, permeiam também a discussão mesmo atual. E quando nós olhamos, então, todo esse cartel, com algumas das mostras dos conteúdos que permeavam o debate por meio dessas produções falsas, quando nós analisamos o que está sendo produzido de mais recente, então vou mostrar alguns exemplos que nós coletamos nos grupos antivacina nos meses de dezembro e de janeiro. Olhem só, as vacinas de mRNA funcionariam como um sistema operacional para modificar os humanos e hackear suas funções biológicas. Aqui já tem mais características que eu comentei daquilo de fake news. Veja, tem um título, tem uma imagem, tem mais algumas informações detalhando, tenta causar esse impacto por meio do sensacionalismo, que vai modificar os humanos, vai hackear suas funções biológicas. Obviamente que isso não tem nenhum respaldo científico, eles não têm nenhum dado para apresentar o que eles estão falando, mas por meio dessas técnicas que simplesmente acabam replicando todo esse conteúdo já que vem há séculos sendo produzido por esses grupos, esse movimento antivacina, ele acaba impactando e pode gerar medo e até mesmo uma hesitação nas pessoas que vão se vacinar com a vacina da Covid. Então, esse conteúdo aqui fala o quê?
as pessoas que tomarem a vacina, elas teriam chips de identificação inseridos no seu corpo, para que elas possam ser monitoradas por grandes grupos, e isso faz tudo parte de uma conspiração global que visa tirar a individualidade e a capacidade do indivíduo de ter seu comportamento autêntico. Então, novamente, um discurso muito antigo sendo repaginado no século XXI. Aqui também, imagens fortes, então, com essa característica de tentar chocar. 2021 seria o ano da extinção, e isso faz parte de uma agenda secreta por trás da vacinação obrigatória. Nada de novo, apenas a tecnologia que acaba mudando. E aqui, então, novamente, que a vacina da Covid tem nanorobôs, ou seja, robôs que entrariam por meio da vacina no corpo da pessoa e faria também essa questão de controlá-las, a fim que elas se transformem em zumbis a serviço da elite. São histórias fantasiosas, mas que, infelizmente, quando são repetidas tantas vezes, e para compartilhar, que é isso que eu queria mostrar. Mas por mais absurdo, quando nós olhamos assim com esse critério mais técnico, fazendo quase que uma dissecação desse conteúdo, infelizmente, na prática, isso gera efeitos desastrosos. Para vocês terem uma ideia, quando começou a surgir, ou quando as pesquisas para a vacina da Covid avançaram, isso no segundo semestre agora de 2020, fizeram uma pesquisa com os brasileiros e perguntaram quantos queriam se vacinar com essas novas vacinas que estavam surgindo. E 89%, a grande maioria da população, falou que teria muito interesse, que iria se vacinar. Claro, nós estamos numa pandemia, se você tem uma vacina que vai ajudar a controlar e vai salvar a vida das pessoas, é óbvio que a grande maioria vai querer se vacinar. Mas, infelizmente, o que acontece? Os meses foram passando e essas campanhas com esse tipo de conteúdo que eu mostrei para vocês foram sendo largamente disseminados nas plataformas, no WhatsApp. É bem provável que algum de vocês, ou até um familiar, tenha recebido esse conteúdo. E apesar de, obviamente, não haver nenhum respaldo para esse tipo de afirmação, isso gerou um efeito prático, porque quando fizeram novamente essa pesquisa em dezembro, então agora no final de 2020, perguntando qual era o interesse das pessoas, essa quantidade de 89% caiu para 73%, ou seja, 16% a menos das pessoas confirmaram que iriam se vacinar. Então, em dezembro as vacinas nem tinham começado, a única coisa que estava em debate, então, eram os cientistas, os jornais, as plataformas que trabalham com informação jornalística, divulgando o conteúdo verdadeiro, explicando que as vacinas estavam seguindo todos os trâmites, tudo estava funcionando de maneira adequada, e do outro lado você tinha esses grupos que produzem esse tipo de conteúdo para manipular a população, e o resultado foi esse: em poucos meses, uma queda de 16% no índice vacinal. Então, isso é um dos pontos que mostra como a desinformação, apesar dela atuar nesses níveis que parecem quase surreais, ela causa impacto mesmo na confiança da população sobre as vacinas, principalmente quando os pesquisadores perguntavam àquelas pessoas que não iriam se vacinar o porquê. E veja, as respostas, uma grande parte indicavam essas questões alardeada por esses grupos de desinformação. Então, as pessoas falavam que não iriam tomar as vacinas porque elas tinham medo que seu DNA fosse alterado. Elas tinham medo que as vacinas foram feitas realmente para causar o vírus e não para curar o vírus. Então, elas tinham medo de tomar a vacina e contrair a Covid, que era uma também das linhas de desinformação muito utilizadas, além de outros fatores também, como medo de reações adversas graves, como medo de tomar a vacina e morrer. Então, infelizmente, como já era no passado, continua sendo agora,
essa quantidade de desinformação produzida com essas características, mas utilizando agora as ferramentas disponíveis por meio dessas novas plataformas digitais. Então, esses grupos agora que antes ficavam limitados a espaços muito pequenos do debate público, dificilmente você vai ver uma notícia em um jornal conceituado fazendo qualquer ataque infundado às vacinas ou alardeando essas questões absurdas que nós vimos, mas agora eles não precisam mais desse espaço, eles conseguem se articular e disseminar em larga escala essas informações por meio das plataformas digitais. Então, existem grupos no Facebook com dezenas de milhares de usuários que acabam sendo alvos desse conteúdo diariamente. Nós sabemos que existem grupos também nas plataformas mais restritas, que fica difícil de monitorar, como o WhatsApp, o Telegram, e além desses grupos fechados, existe também uma série de canais em outras plataformas, como no YouTube, no Instagram e no Twitter, que apesar de não serem canais específicos contra a vacina, são canais que trabalham com informações sem credibilidade. Então, quando eles entendem que a vacina, que o tema vacina está sendo procurado, que as pessoas estão procurando informações, eles fabricam algum conteúdo falso para aproveitar. Então, também, a plataforma trouxe esse problema. Você tem grupos querendo atenção, querendo ganhos financeiros, e que enxergam na desinformação da vacina uma oportunidade para atingir esses objetivos. E para nós termos uma ideia do panorama geral, então, desse movimento anti-vacina no mundo, assim como a professora mostrou aquele mapa de epidemias evitáveis, nós temos, sim, alguns polos muito fortes. O maior polo do movimento, o maior vetor de desinformação mundial é os Estados Unidos. E lá a situação é tão complicada que eles deixaram de ser apenas grupos e se transformaram em um movimento. Existem lá, então, instituições, então, com presidente, com conselho, com financiamento, que foram criadas para disseminar essa ideologia anti-vacina. Novamente, sem fundamento algum na ciência, sem fundamento algum na saúde pública, mas por questões que remontam quase do século XIX, desses materiais que eu mostrei antigos. Então, lá existem celebridades também que abertamente fazem parte e que disseminam conteúdo anti-vacina. O cenário é muito complicado, e quando esse movimento anti-vacina começa a crescer, isso se torna também um movimento comercial muito interessante. Então, grupos começam a se organizar para vender produtos para atender esse público anti-vacina. Bom, então, se existe um nicho de pessoas que não confiam e não tomam vacina, eles começam a criar comprimidos, remédios falsos, remédios mágicos, praticamente, para vender para esses grupos. Isso se torna, então, algo muito difícil de se controlar, porque começa a haver uma injeção financeira muito grande. E, além dos Estados Unidos, nós temos outros países também que o movimento cresceu, principalmente no leste europeu, esse movimento é muito forte. Na Itália, esses grupos anti-vacina conseguiram um crescimento porque eles acabaram cooptando também grupos políticos. Então, um grande risco é quando esses grupos extremos anti-vacina conseguem também se inserir no movimento político e depois ter essa base comercial. No Brasil, nós não chegamos a esse ponto. Nós estamos nesse momento no qual grupos ainda pequenos, mas começam a se articular por meio dessas plataformas digitais. Eles cresceram muito na pandemia, aproveitaram esse momento, mas agora nós começamos a enxergar que esse contramovimento da ciência e das instituições está começando a fazer um contraponto, segurar um pouco. Então, eu termino ressaltando isso, que é um papel de todos ajudar nessa disputa informacional. Então, primeiro, não acreditando nesse tipo de conteúdo, procurando sempre fontes confiáveis nas instituições científicas, nas instituições de saúde, e principalmente não compartilhando, porque esses grupos, esse tipo de conteúdo, ele só consegue crescer e se espalhar hoje em dia, porque o usuário que não é anti-vacina, ele acaba, infelizmente, assumindo esse papel de, por desinformação e por ser impactado, distribuir e também retransmitir esse tipo de conteúdo. Muito obrigado.
Obrigada, João, pela sua fala, viu? Eu acho que o que ficou claro aqui para a gente é que a desinformação ela está aliada com essa questão de manipular as pessoas, né? Então, as fake news elas estão relacionadas com essa questão de nós sermos manipulados, né? E isso é grave, se a gente for pensar, porque, como você falou, né, João, se a confiança das vacinas está diminuindo, e o número e as fake news acompanham as vacinas lá do passado até hoje, então quer dizer que as pessoas também estão sendo manipuladas por técnicas lá de 1700, né? Só que lá em 1700 não tinha tanta informação sobre como as vacinas funcionavam, não se sabia nem que existiam as bactérias, né, como a professora Fabiane falou, não se sabia nem que existiam micro-organismos, né? Então, só que hoje a gente tem essas informações, mas as fake news continuam funcionando igualzinho elas funcionavam em 1700. Então, eu acho que essa que é a proposta que a gente quer trazer para vocês, né? Será que a gente consegue mudar esse cenário? Será que a gente consegue produzir multiplicadores de boas informações, multiplicadores de informações verdadeiras? Né? Então, esse é o nosso principal desafio aqui nessa atividade que a gente está fazendo hoje. Então, a gente acredita muito nos jovens, no poder de convencimento que os jovens têm, no poder também deles acreditarem e deles serem críticos para analisarem uma tabela, analisarem dados, analisarem números e não só ficarem passivamente, né, recebendo essas artes que são muito bem feitas, né? Por exemplo, se você vê, como o João mostrou, né, se você vê um esqueleto lá dando vacina na criança, aquela é uma imagem que choca, né? É uma imagem que te convence, né? Só que a gente não precisa disso, né? A gente não precisa, não funciona mais, porque isso já não existe, né? E por que a gente continua acreditando? Então, o grande desafio aqui, e a grande honra para a gente também, é motivar os jovens a elaborarem suas próprias ideias baseados em evidências, baseado nos fatos. Então, e questionar, né? Que é isso que está se falando, né? Então, será que se eu tomar a vacina, o chip do Bill Gates vai entrar no meu corpo? Isso faz algum sentido? Às vezes nem nosso celular pega direito, né? Será que vai ter um chip dentro do meu corpo que vai passar informação do meu corpo? Então, assim, é nesse sentido que a gente queria envolver vocês, né? E aí eu vou começar aqui com algumas perguntas, a gente vai ter só 10 minutinhos para responder, porque já estamos no avançado da hora, mas as perguntas que a gente não, a gente anotou todas as perguntas, as que a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente responde depois por e-mail para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui com a pergunta da Melissa para a professora Fabiane, Melissa Arruda Ferdinando. Ela pergunta assim: os efeitos colaterais da vacina é o seu sistema imunológico combatendo esses micro-organismos? Exatamente. Quando a gente recebe uma vacina, lembra daquela figurinha que eu mostrei do tigre aprendendo com a bola como lutar, como combater a doença. Então, quando a gente recebe a vacina, ela pode ser de diversos tipos de preparação, mas o objetivo principal da vacina é ensinar o nosso sistema imunológico a estar preparado para combater a infecção, a doença verdadeira. Então, nesse treinamento, é normal ter um pouco de dor, um pouco de vermelhidão onde foi aplicada a vacina, um pouco de febre, mas não é a doença, é o seu sistema imune trabalhando, tá? Então, a gente fala, é uma febre boa, é um efeito bom, né? Então, não precisa, tem uma febrezinha, sair tomando remédio, por exemplo, porque você não está doente, o seu sistema imune é que está trabalhando, o seu sistema imune é que está agindo no teu corpo. E o nosso corpo, ele é completamente, né, regulado, a gente tem aquilo que a gente chama de homeostasia. Então, o corpo vai reagir àquela doença para depois entrar no equilíbrio. Então, depois de 2, 3 dias da aplicação da vacina, você não
é para sentir mais nada, mas teu corpo vai estar preparado para quando você entrar em contato com a bactéria, com o vírus de fato. Microfone, Cá. Obrigada, Fabi, dessa resposta. Uma outra pergunta aqui, que a Bárbara está fazendo uma observação, e aí eu vou usar essa pergunta da Bárbara para deixar o João encerrar a nossa live aqui, tá bom? A Bárbara Siqueira fala assim: parece algo tão longe de nós, mas está tão perto. As coisas do passado não deixaram de existir nesse ponto. Isso é triste. Em vez de progredir, estamos regredindo. Então, João, eu vou deixar para você fazer só um comentário dessa pergunta da Bárbara, e aí a gente já encerra a atividade, porque a gente só tem 2 minutos. É uma forma de entender realmente, como a senhora mesmo colocou, que hoje em dia a quantidade de recursos são muito mais abundantes, então, imagina para aquelas pessoas naquela época com poucas informações, com aquela quantidade de dúvidas, ainda ter que lidar com aquelas campanhas, a vida dos profissionais de saúde não deve ter sido fácil. Então, hoje em dia, os repositórios, a educação, tudo evoluiu muito, mas também é necessário entender que, como eu falei agora, esses grupos possuem ferramentas muito mais poderosas. Então, acaba sendo uma soma zero, porque você tem uma população mais informada, que tem mais recursos para procurar informação, mas, por outro lado, você tem grupos que há muito tempo produzem isso daí, estão sabendo utilizar essas novas tecnologias para avançar com as suas pautas. Então, é difícil falar que o cenário está melhor, está igual ou está pior. O que nós podemos entender é que os problemas parecem parecidos, mas que agora, tanto o outro lado, quanto quem trabalha realmente com informações verídicas, como cientistas, como os profissionais de comunicação, nós também temos mais recursos. Então, acho que é fundamental que atividades como essa, então, para formar multiplicadores, para mostrar para professores, e não só para profissionais de saúde, eu acho que é a função nossa agora conseguir fazer essa ponte de conhecimento científico por meio dessas novas tecnologias. E o lado bom é que também há pesquisas que indicam que isso funciona. Então, como eu falei, em dezembro, o interesse do brasileiro tinha caído para 73, mas também, somente mais recente, agora com o início da vacinação, nós vimos muito grandes televisões, trabalhando para combater isso. E muitos pesquisadores começaram também a falar, a se pronunciar e usar os espaços. E já começamos a ver o efeito. Então, a pesquisa mais recente mostra que esse número, que era de 73, subiu para 79. Então, quando nós confrontamos a desinformação, alertamos a população, esclarecemos, utilizando as mesmas tecnologias que esses grupos estão fazendo, então, ocupando esse espaço nas mídias digitais, nas plataformas sociais, é possível, sim, fazer um efeito inverso, então começar a esclarecer e melhorar a confiança da população. Eu acho que a questão é essa, utilizar os recursos agora que nós temos, dessa maneira coordenada, organizada, com parcerias, para, se não terminar com esse problema, porque a desinformação é algo endêmico, que sempre vai existir, mas nós podemos mitigar e deixá-la bem restringida a ponto que o debate seja ocupado por questões baseadas em ciência, baseadas em fatos verídicos. Perfeito. Muito obrigada, João. Eu gostaria de agradecer de novo aqui a presença da professora Fabiane, a presença do João, por ter dividido com a gente essa conversa de hoje, e a presença de todo mundo que está aqui nessa sala. Eu acho que todos são muito importantes para a gente, e vocês é que fazem as coisas acontecerem. Então, muito obrigada. A gente vai se encontrar de novo em breve. E eu gostaria também de só falar que as perguntas que vocês fizeram, a gente vai responder e depois vai mandar para vocês, para que todos tenham suas respostas, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais.